Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu dei uma sumidinha aí na última semana, tirei uma semaninha de férias aí, né gente, dezembro, final de ano, mas já tô de volta e vou trazer hoje mais um caso criminal pra vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve pra ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Rika Okada tinha 29 anos na época do caso e vivia sozinha em Osaka, no Japão. Ela trabalhava como enfermeira e tinha como hobby cozinhar. Ela era uma pessoa muito quieta pessoalmente, não tinha tantos amigos assim, era mais tímida, mais na dela, mas nas redes sociais ela era bastante ativa, conversava bastante, postava várias coisas sobre a sua vida, então era realmente através das redes sociais que ela tinha mais interação com outras pessoas. Em janeiro de 2014, a Rika recebeu uma mensagem no Line, o WhatsApp japonês, de Yuri Kechi Oishi, de 34 anos, uma amiga com quem ela tinha feito o ensino fundamental há muitos anos atrás e não tinha contato desde essa época, e nessa mensagem essa amiga Yuri estava dizendo que estava de volta ali no Japão, de volta naquela cidade, e queria marcar um encontro com a Rika para elas relembrarem ali, né, a amizade que elas tinham no ensino fundamental. A Yuri, na verdade, não era naturalmente japonesa, ela era brasileira, mas se mudou para o Japão quando ainda era criança, bem novinha, junto com a sua família. Ela então, né, conheceu a Rika no ensino fundamental, as duas se tornaram grandes amigas, porém quando foi ali na época de entrar no ensino médio, a Yuri e sua família acabaram decidindo voltar para o Brasil, então com toda essa distância, toda essa diferença de horário, as duas não conseguiram manter a amizade e acabaram se afastando depois disso. Mas a Yuri entrou em contato, né, com a Rika, como eu disse, dizendo que estava de volta ali na cidade, agora que já era adulta, e queria se reencontrar para voltar a ter uma amizade. A Rika, é claro, ficou muito feliz com tudo isso, né, e concordou e as duas então marcaram um encontro. Elas marcaram então o encontro para 1º de fevereiro de 2014. A Rika estava muito animada e ela chegou a postar no seu Facebook falando sobre isso, que ia naquela noite se reencontrar com colegas do ensino fundamental que não via há mais de 10 anos e estava muito animada por isso. Elas combinaram de se encontrar com outros colegas também, não iam ser apenas as duas, tanto é que mais tarde a Rika fez outra postagem no Facebook, dessa vez uma foto onde tinha ela, a Yuri e outras duas amigas. As 4 moças saíram para jantar, então conversaram, se divertiram bastante, foi tudo tranquilo nesse encontro, e no fim do jantar, como já era noite, a Rika acabou oferecendo para que a Yuri passasse a noite na casa dela, né, e fosse embora na manhã seguinte. A Yuri aceitou, dormiu na casa da Rika, tudo também ocorreu super bem, e na manhã do dia seguinte a Yuri foi embora. Nos próximos dias, então, elas não tiveram mais tanto contato assim, não voltaram a se ver, até que no dia 20 de março de 2014, a Yuri apareceu sem nenhum aviso na porta da casa da Rika e disse que precisava entrar porque estava com alguns problemas e queria passar alguns dias na casa da Rika. A Rika não achou aquela ideia muito interessante, ela não queria aceitar, mas acabou que a Yuri conseguiu pressionar ela de alguma maneira e mesmo sem concordar muito com aquilo, a Rika acabou deixando a Yuri entrar e ficar na casa dela. Não fica claro exatamente o que aconteceu nesse dia, mas ao que parece a Rika e a Yuri tiveram um desentendimento, uma discussão, até porque depois a Rika mandou mensagens para uma outra amiga falando sobre isso e também fez uma postagem no Facebook. Para a amiga, ela mandou a seguinte mensagem: Yuri apareceu na minha casa e se recusa a sair. Na postagem do Facebook, ela escreveu: acabei de passar por uma experiência muito desagradável e estou tremendo de raiva.
Nessa postagem, ela não especificou que essa experiência teria sido alguma coisa relacionada a Yuri, mas como foi no mesmo dia, logo depois de ela mandar essa outra mensagem para a amiga, entende-se que sim, que muito provavelmente tem sim alguma coisa a ver com o fato de a Yuri ter aparecido do nada na casa dela. Até então, as coisas estavam um pouco confusas, mas nada tão estranho assim, mas as coisas começaram a piorar, porque no dia seguinte, a Rika simplesmente mandou mensagens ali para seus chefes do serviço, dizendo que não iria conseguir ir trabalhar naquele dia, porque não estava se sentindo bem, estava doente. Não era comum a Rika faltar no serviço, raramente isso acontecia, mas como ela mandou uma mensagem avisando que estava doente, eles não se preocuparam tanto e disseram que estava tudo bem. Nesse mesmo dia que ela faltou no serviço, aparentemente ela chamou uma empresa de mudanças para a casa dela, dizendo que queria transportar uma caixa até uma outra residência. Essa caixa era uma caixa muito grande de 2 metros e pesava 50 quilos, e a pessoa que recebeu ali o pessoal da empresa de mudança se apresentou como sendo a Rika e disse que naquela caixa tinha uma boneca muito grande, que era uma espécie de uma réplica humana, e que queria, levar essa caixa para outra casa e que tinha que ser transportada com muito cuidado porque era um material muito frágil. A pessoa então que recebeu essa empresa de mudança, que se apresentou ali como a Rika, na verdade posteriormente descobriu-se que era a Yuri se passando pela Rika. E ela mandou entregar essa caixa no seu próprio endereço, na casa onde ela morava, E ela até mesmo colocou uma etiqueta aí nessa caixa, nesse embrulho, dizendo que era um material delicado, que deveria ser transportado com cuidado e que era uma réplica, uma boneca, uma réplica humana em tamanho real. Eu não vou nem fazer muito suspense nessa parte, até porque provavelmente vocês já conseguiram imaginar que, na verdade, o que tinha dentro daquela caixa não era uma boneca, uma réplica humana em tamanho real, e sim o corpo da Rika, que nesse momento já estava sem vida. E quem tinha tirado a vida dela era a Yuri, que agora estava se passando por ela usando a sua identidade para conseguir transportar o corpo de alguma maneira e esconder o seu crime. Nos dias seguintes, a Rika não apareceu mais no trabalho, também não respondia mensagens ou atendia ligações dos seus pais e dos seus amigos. Então, as pessoas que conheciam ela começaram a ficar preocupadas e os seus pais finalmente decidiram entrar em contato com as autoridades e registrar o desaparecimento da Rika. Os policiais começaram então as buscas, ninguém sabia dela, A última vez que ela tinha sido vista tinha sido no dia anterior a ela receber a Yuri em sua casa contra sua vontade. Somente uma pessoa dizia ter falado com a Rika depois disso, que foi o proprietário do prédio onde ela vivia. Segundo ele conversou com ela alguns dias, depois da última vez que as outras pessoas tinham visto ela, e ele disse que ela tinha falado para ele que ia precisar fazer uma viagem e que iria ficar alguns dias fora. Também não fica claro nessa parte se essa conversa foi pessoalmente ou pelo telefone, mas ao que tudo indica foi pelo telefone, porque se fosse pessoalmente, o proprietário teria visto que não se tratava da Rika e sim da Yuri, Então ele teria achado ali toda aquela situação estranha, uma outra pessoa se passando pela Rika, mas ao que parece a conversa foi pelo telefone, a Yuri soube ali, de alguma maneira disfarçar e fingir que era a voz da Rika e o homem acabou acreditando. Apesar disso, a polícia não sabia até esse ponto que na verdade era a Yuri. Para eles a Rika estava desaparecida e eles não entendiam muito bem se ela tinha fugido, viajado ali por vontade própria ou se ela poderia estar em alguma situação de perigo. Então eles continuaram as buscas até que alguns dias depois eles receberam a informação de que o passaporte da Rika tinha sido detido no aeroporto de Xangai enquanto ela tentava
costumava viajar aparentemente com documentos falsos. Os policiais rapidamente foram então até o local e nesse momento eles finalmente descobriram que na verdade não era a Rika, era a Yuri, que já tinha nesse momento falsificado todos os documentos da Rika, tirando as fotos dela e colocando suas próprias fotos, né? Tinha tomado ali a identidade da Rika para ela e estava tentando fugir para Xangai. Ela então foi presa. No início ela tentou inventar uma história dizendo que a Rika tinha permitido que ela usasse seus documentos porque ela mesma não tinha conseguido um visto, mas rapidamente ela acabou contando a verdade, admitiu que tinha tirado a vida da Rika e contou como e por que tudo isso aconteceu. A Yuri então contou toda a sua história para os policiais. Ela disse que quando entrou ali no ensino médio, a família dela resolveu voltar para o Brasil, mas quando ela concluiu os estudos, ela decidiu que queria voltar a viver no Japão. Então ela conseguiu um visto temporário, foi para o Japão, passou a viver em Tóquio, dividindo apartamento com uma amiga e começou a procurar um emprego, né, na esperança de depois conseguir o visto permanente e passar a viver de vez ali no Japão. Porém, as coisas não estavam fáceis, ela não conseguia um emprego que ganhasse um bom dinheiro, só empregos mais simples, como atendente em restaurantes ou em lojas, onde ela não ganhava dinheiro suficiente, então as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, principalmente a situação financeira. E além disso também o tempo foi passando e ela não conseguiu renovar o seu visto, ela não conseguiu, né, o visto permanente, mas mesmo assim, mesmo passando do prazo, ela continuou a viver ali no Japão, dessa vez de forma ilegal. Como esse visto permanente dela foi negado, ela começou a pensar em outras alternativas de conseguir continuar vivendo no Japão, e ela então ficou sabendo de algumas outras pessoas, outros estrangeiros, que falsificavam esses documentos para continuar ali no Japão. Ela chegou a pensar, né, nessa ideia, mas segundo ela, era muito caro para conseguir alguém que falsificasse esses documentos de uma forma mais profissional. Ela também tinha medo de fazer de qualquer jeito e acabar sendo descoberta e presa. Então a ideia que ela achou mais interessante, digamos assim, foi reencontrar uma amiga da época do ensino fundamental, alguma que tivesse ali a mesma idade que ela, fosse solteira, não tivesse ali tantos parentes por perto para chamar tanta atenção e também nunca tivesse, né, saído do Japão e vivesse ali de forma permanente, fosse realmente uma cidadã ali do Japão, né, para roubar os documentos e a identidade dessa pessoa. Segundo a Rika, ela não tinha a intenção de matar essa pessoa para roubar a sua identidade, porém é meio difícil de acreditar nessa história dela, né? Principalmente pelo que vem a seguir, que ela de fato tirou a vida da Rika, né? E também como ela iria roubar a identidade de uma pessoa que ainda estava viva, uma hora ou outra alguém ia descobrir isso, então fica meio estranho aí ela alegar que não tinha a intenção desde o início de tirar a vida dessa pessoa, mas nós sabemos, né, que no fim acabou sendo isso que aconteceu. Ela disse então que procurou entre essas amigas do ensino fundamental alguém com essas características que ela precisava e acabou então chegando até a Rika. E foi aí que ela entrou em contato com a Rika em fevereiro, né, para marcar aquele encontro, dizendo que queria se reaproximar e retomar a amizade. A Yuri disse então que tentou essa reaproximação com a Rika, já com essas segundas intenções, porém estava meio difícil de manter uma amizade, conseguir aí, né, roubar esses documentos da Rika, porque ela vivia em Tóquio e a Rika vivia em outra cidade, então elas estavam meio distantes. Porém, quando foi nesse dia 20 de março de 2014, ela decidiu que aquele seria o dia, então ela apareceu ali na casa da Rika, sem avisar antes, sem muitas explicações. Ela disse que estava nervosa, então não conseguiu se comunicar muito bem com a Rika. A Rika achou o comportamento dela estranho, começou, né, a não querer muito que ela ficasse ali na casa dela, então ela disse que as duas começaram uma discussão por conta disso. Ela ficou muito nervosa quando começou a ser confrontada pela Rika, então segundo ela, nesse momento ela perdeu o controle e atacou a Rika com a faca, dando cerca de 50 golpes nela até que ela veio a óbito.
Mais uma vez, fica meio nebuloso o que realmente aconteceu naquele momento, o porquê dessa discussão, né? Porque a Yuri disse que estava muito nervosa, muito apavorada e que ela não conseguia se lembrar direito das coisas, eram como flashes ali na mente dela. Ela não se lembrava, né, realmente como foi a discussão, como foi o momento do ataque. E isso, mais uma vez, levanta algumas desconfianças se realmente não era já a intenção da Yuri desde o início tirar a vida da Rika, porque teria que ser uma discussão ali, né, uma coisa muito desproporcional para ela vir a ter essa atitude de tirar a vida da Rika de uma maneira tão violenta. Então, mais uma vez, dá para se levantar aí, né, a suspeita de que, na verdade, ela já tinha sim essa intenção e talvez já tenha ido até a casa da Rika pensando em realmente tirar a vida dela, roubar os documentos e fazer tudo o que ela fez em seguida. Depois do crime, então, a Yuri começou a limpar ali, né, toda a casa que ficou toda suja de sangue. Ela passou ali, né, quase que o dia inteiro limpando tudo. Depois ela disse que ela também tentou drenar o máximo de sangue possível do corpo da Rika para não fazer mais sujeira. Então ela embrulhou o corpo em um saco plástico, colocou dentro daquela caixa, pegou os documentos ali, né, da Rika e o cartão de crédito dela e chamou aquela empresa de mudanças. Ela então mandou entregar a caixa no apartamento dela em Tóquio. Segundo ela, a amiga dela que dividia apartamento com ela não estava lá nesse momento porque estava em uma viagem. Então, depois disso, ela usou ali, né, todos os documentos da Rika para ir até uma pessoa e falsificar tudo isso com as suas fotos para roubar a identidade da Rika. Depois ela voltou para sua casa em Tóquio, pegou esse embrulho aí, né, com o corpo da Rika e guardou em seu quarto ali por cerca de 1 mês. Ela ficou convivendo com aquilo ali, né, dentro do seu quarto com ela, sempre com aquela etiqueta dizendo que era uma boneca, uma réplica humana em tamanho real, até que ela começou, né, a pensar em outro meio de se livrar daquilo, porque ela não poderia ficar para sempre com aquele corpo dentro do quarto dela. Então, ainda usando os documentos da Rika, ela alugou ali uma espécie de um depósito meio afastado e guardou essa caixa lá. Com essa confissão da Yuri, a polícia então foi até esse depósito no dia 21 de maio de 2014 e de fato eles encontraram o corpo da Rika lá dentro dessa caixa com essa etiqueta de boneca, e eles também identificaram que de fato ela tinha várias feridas ali, né, de golpes de faca, cerca de 50 golpes, e ela também não tinha ferimentos de defesa, o que indicava que muito provavelmente ela tinha sido atacada de surpresa, não teve chance de reagir a esse ataque, o que mais uma vez, né, levanta aquela ideia de que a Yuri planejou tudo, atacou a Rika em um momento que ela não estava atenta, que ela não estava percebendo, e também, né, uma coisa que chamou bastante a minha atenção, quer dizer, foi a questão ali, né, dessa caixa tão grande de 2 metros que a Yuri conseguiu, assim, em um estalar de dedos para colocar o corpo da Rika. Mais uma vez, no ponto de vista, isso levanta aí, né, a ideia de que o crime foi sim premeditado, ela já correu atrás de tudo antes, até mesmo de uma forma, né, de conseguir esconder esse corpo e levar para Tóquio para conseguir se livrar dele. Então é uma situação realmente toda muito estranha, muito absurda e muito chocante. A Yuri ainda contou que depois de 1 mês ela alugou aquele depósito para colocar a caixa, também pelo fato de que a sua amiga estava voltando de viagem, tinha acabado, né, as férias da amiga, ela ia retornar para o apartamento, então ela ficou com medo da amiga acabar vendo aquilo, descobrindo tudo, então ela fez isso para se livrar do corpo e assim se livrar das provas contra ela. Depois, então, no dia 3 de maio de 2014, quando ela foi presa, ela estava em um voo para Xangai, na China, com essa amiga dela que dividia apartamento, porque segundo ela, a amiga tinha conseguido um emprego em Xangai, iria se mudar para lá, e ela queria se mudar para lá também junto com a amiga, porque era o sonho dela cursar uma faculdade de publicidade na China e construir uma vida lá. Então ela viu aí nessa chance como oportunidade perfeita, tanto de realizar o sonho de ir para a China, como também, né, de se livrar aí de todo o passado criminoso dela no Japão.
Japão, porém acabou não dando certo porque ela foi, presa ali com esses documentos falsos no aeroporto de Xangai. Como não existia um tratado de extradição entre o Japão e a China, a polícia de Osaka solicitou que a Yuri fosse entregue ao Japão, mas como ela não tinha cidadania japonesa, foi decidido que ela seria encaminhada de volta ao Brasil. O governo japonês então continuou pedindo que as autoridades encaminhassem a Yuri de volta para o Japão, afinal de contas o crime dela lá tinha sido extremamente grave, eles queriam que ela pagasse por isso lá. E então, finalmente, em 2016, eles conseguiram que a Suprema Corte da China aceitasse esse pedido e a Yuri então foi levada de volta para o Japão. Em janeiro de 2017, ela foi levada então de volta para Osaka e acusada de roubo, homicídio e fraude de cartões e passaporte. O julgamento dela aconteceu em 2019 e mesmo ela se declarando culpada, os seus advogados ainda tentaram alegar que ela tinha problemas psicológicos e que não poderia ser julgada severamente. Porém, analisando todo o plano da Yuri desde o início até depois, para esconder o corpo da Rika, a justiça determinou que ela tinha sim a consciência do que era certo ou errado e que ela sabia, tudo de errado que ela estava fazendo no momento em que fez tudo isso com a Rika. Então ela acabou sendo condenada à prisão perpétua em março de 2019. Os advogados dela até tentaram recorrer depois disso, mas os tribunais superiores e a Suprema Corte rejeitaram todos esses pedidos aí, todos esses recursos da defesa. A sentença dela foi mantida e ela segue presa até hoje, cumprindo aí a sua pena de prisão perpétua. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Eu confesso que conheci essa história há pouquíssimo tempo e eu fiquei assim, espantada com a capacidade dessa mulher, a dissimulação dela de entrar em contato com a Rika de uma maneira tão inocente, tão amigável depois de tanto tempo, já na intenção, como eu disse ao longo do vídeo, aparentemente de cometer esse crime tão cruel contra ela e tão sem sentido, tudo isso para conseguir satisfazer o seu desejo de continuar no Japão. Tinha tantas outras maneiras de ela tentar isso. Se ela não conseguiu naquele momento, ela poderia adiar um pouco mais os seus planos, voltar para o Brasil, tentar em um outro momento no futuro, mas não, mediante tantas possibilidades, ela escolheu a pior de todas, que foi tirar a vida de uma pessoa completamente inocente, que queria ser amiga dela, confiou nela e fez isso de uma maneira tão brutal. É realmente muito triste, ver que esse tipo de coisa acontece aos montes aí no mundo, pessoas completamente inocentes a todo momento sendo enganadas e severamente, brutalizadas aí por pessoas de caráter extremamente cruel. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.